Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao assunto de PA. Vamos falar da última parte aí, que é justamente a soma dos termos de uma PA finita. E em seguida, iniciaremos o estudo das progressões geométricas. Muito bem. Então, suponhamos o seguinte. Eu tenha uma sequência. Essa sequência seja finita. Ou ela pode ser também infinita e eu queira somar uma certa quantidade de números. É claro que a quantidade de números que eu queira somar, eu tenho que saber quantos números. Então, o que é que acontece? Se eu tenho uma sequência e eu quero somar os valores, eu vou sair somando o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto e assim sucessivamente. Isso pode ser muito trabalhoso se a sequência for muito longa. Então, para isso, a gente vai usar uma fórmula que nos facilita bastante fazer esta operação, ok? Então, vamos ver. Olha, suponhamos que eu tenho uma PA e eu queira somar os termos dessa PA. Então, para eu fazer isso, basta eu aplicar aqui na fórmula, olha, Sn igual a índice 1 mais a índice n, a soma desses dois termos, vezes n. Tudo isso dividido por 2. Então, perceba que basta eu conhecer o primeiro e o último termo e quantos termos eu queira somar. Tudo bem? Então, vamos ver como é que fica a aplicação dessa fórmula. Suponhamos a seguinte situação. Olha, eu quero somar os 20 primeiros números naturais. Então, nós sabemos que os números naturais começam do zero. Ou seja, já que eu quero somar os 20 primeiro, eu vou partir do 0 até o 19. Porque de 0 até 19 tem 20 números, certo? Se começasse do 1, eu teria que ir do 1 até o 20. Mas como eu quero os 20 primeiros, então, do 0 até o 19. Perceba que eu tenho o primeiro termo, perceba que eu tenho o último termo e eu tenho a quantidade de termos que eu quero somar, que nesse caso são 20 termos. Então, uma aplicação direta. Olha só, o primeiro termo é 0. A razão é 1. O número de termos é 20. E o A índice 20, o 20º termo, é 19. Então, é só substituir, olha. A índice 1 é 0, mais A índice n, nesse caso, vai ser 19, vezes 20, dividido por 2. E aí eu vou resolver essa continha aqui, olha. 0 mais 19 é 19 mesmo, vezes 20. E aí, para simplificar, eu vou dividir logo aí 20 por 2, que vai dar 10, vai ficar 19 vezes 10, que vai dar justamente 190. Então, se eu quero somar os 20 primeiros números naturais, jogo na fórmula aí e calculo rapidinho, certo? Perceba que essa quantidade aí não é uma quantidade assim tão grande, poderia até sair somando, mas levaria bem mais tempo, ok? Muito bem. Vamos ver um próximo. Vamos calcular a soma dos 60 primeiros termos de uma PA. Perceba que aí, nesse caso, primeiro, olha, sabemos quem é o primeiro termo, sabemos quem é a razão dessa PA, mas não sabemos quem é o último. Então, a gente tem que calcular o último termo. E sabemos também quem é n. N é a quantidade de termos que eu quero somar, que é 60. Então, o primeiro passo é calcular o último termo. Então, vamos lá. Olha, eu quero calcular quem é a índice 60, certo? Nesse caso, eu vou jogar justamente nessa fórmula aqui do termo geral. Vou substituir os valores nessa fórmula do termo geral. E, gente, vou memorizando logo. A gente vai utilizar bastante essa fórmula, certo? Olha, se eu quero calcular quem é a índice 60, aqui a gente pode fazer direto. Lembra como a gente trabalhou? A índice 60 é igual a quem? A índice 1. Quem é índice 1? 2, ó. Mais n é 60, ó. 60 menos 1, 59. Vezes quem é a razão? A razão é 8, aí. Então tá aí, 2 mais 59 vezes 8. Vou resolver a primeira multiplicação. Vai ficar que a índice 60 é igual a 2 mais 59 vezes 8 é 472. Se eu somar isso aí, vai dar 474, ok? Então eu já sei quem é o último termo. Sabendo quem é o primeiro
quem é o último e quem é a quantidade de termo, a gente resolve numa boa. Então vamos lá, só substituir agora na fórmula da soma, olha. Então o cálculo da soma vai ficar assim, ó. Aqui é a formulazinha da soma. Lembrem-se, memorizem essas duas fórmulas. A gente vai precisar bastante delas na soma. Então o que acontece? O S60 vai ser o primeiro termo, que é 2, mais 474, vezes 60, que é a quantidade de termos que eu quero somar, dividido por 2. Vou somar esses dois aqui, olha. Vai ficar 476, 60 eu divido por 2, aí, que dá 30. Vou multiplicar esse resto daqui por 30. Então, essa soma vai ficar 14.280. Ok? Então, tá aí, gente. Perceba que é bem tranquila a aplicação. Vamos fazer mais outros exemplos para a gente entrar em PG. Olha só, nesse aqui, passei uma questão diferente para que a gente possa interpretar os dados. Calcule a soma dos 20 primeiros números positivo múltiplos de 3. Os 20 primeiros, que está no singular, mas é primeiros. Os 20 primeiros números positivos múltiplos de 3, gente, é o seguinte. Primeiro a gente tem que determinar essa sequência. Um conselho que eu dou para vocês. Vocês vão determinar uma sequência de múltiplos. Bom, começa sempre pelo zero. Então, olha, é só você pegar 0, não é múltiplo de 3? Então, você vai somando 3. 0 mais 3, 3. Mais 3, 6. Mais 3, 9. Ok? Bom, eu não vou determinar os 20 aqui, certo? Eu vou calcular o 20º aplicando a fórmula. Então, vamos calcular quem é a índice 20. A gente já tem a sequência, já tem a razão, já tem o primeiro termo. Então, vamos calcular quem é o índice 20. Da mesma forma, pessoal, olha. Então, aqui, olha, sabemos quem é a índice 1, quem é o número de termos, a razão. Vamos calcular o índice 20. Então, olha, jogando na formulazinha, posso dizer que a índice 20 é igual a índice 1 mais 19R. Olha só, a índice 20 é igual a índice 1 é 0, mais 19 vezes 3. Bom, 0, a gente corta, fica só 19 vezes 3, que é 57. Ok? Agora é só calcular a soma. Jogando na formulazinha da soma, olha, Sn é igual a índice 1 mais a índice n vezes n sobre 2. Sempre, da mesma forma, olha. O que a gente vai fazer aí? Calcular o índice 20, certo? A índice 20 aqui vai ser, aliás, o S20, a soma. S20 é igual, quem é o primeiro termo? 0, olha. O último termo que a gente encontrou é 57. A quantidade de termos é 20 sobre 2. Olha, somar 57 com 0 é 57 mesmo. Vai ficar 57, 20 dividido por 2, dá 10. Multiplicando isso aí, gente, ó, 570. Percebam, uma questão bem simples. As questões bem simples são uma questão só de interpretação. E agora, vou passar mais uma diferente para a gente fazer. Nesse caso, gente, olha o seguinte, você tem essa soma aqui, olha. Você vê isso aí, você pensa que isso aí está solto. Não, aqui nós temos uma sequência. Uma sequência onde nós temos o primeiro termo, temos o segundo, o terceiro e temos o último, o A índice N. Eu sei que aqui a razão é 3, porque 2 para 5 é quanto? 3. Depois 5 para 8 é quanto? É 3. Certo? Então, nesse caso aí, eu só não sei quantos termos tem esta soma. O que eu vou fazer? Vou usar a mesma formulazinha, olha, do termo geral para descobrir quantos termos tem essa sequência aí. Então, vamos lá. Olha, o primeiro termo é 2, a razão é 13 e o último é 62. Então, nesse caso, vai ficar assim, ó. Substituir na mesma fórmula, certo? Só que dessa vez a gente tem o índice n, que é 62. Tem o índice 1, que é 2. N eu não sei, repito, menos 1. E a razão é 3. Nesse caso aí, gente, vamos resolver primeiro esse parêntese, certo? Olha, vai ficar assim, 62 igual a 2, eu repeti, aí faz 3 vezes n, 3n, menos por mais, menos, 3 vezes 1, 3. O que a gente vai fazer agora? Números para um lado e letras para outro. Então vai ficar 62, perceba, esse 2 está positivo, passa negativo. Esse 3 aqui está negativo, passa positivo. Igual a 3n. Então, olha, 62, perceba que 3 está multiplicando n. 62 menos 2 dá 60, mais 3 dá 63. Então, vai ficar 63 e esse 3 aqui vai passar dividindo. Ó. Fica assim, ó, 63 dividido por 3. Certo? Então, nesse caso, dá para dividir, n é
21. Então, eu sei que aquela sequência tem 21 termos. O que é que a gente vai fazer? Aplicar na fórmula da soma. E aí, gente, vocês já sabem como aplicar, certo? Então, vou passar direto, olha, aplica na fórmula e substitui os termos direitinho, como vocês já viram nos outros exemplos. O que é que essa questão tem de novo? Somente para calcular o valor de n aí. Então, resolvendo, você vai encontrar que a soma dá 672, certo? E aí a gente encerra o assunto de PA. E vamos falar agora sobre as progressões geométricas. Olha, o estudo das progressões geométricas é semelhante ao estudo das progressões aritméticas, das PAs. Só que com porém, nas PAs a gente somava os termos, né? Somava sempre o termo anterior com a razão para encontrar o próximo. Na progressão geométrica a gente vai multiplicar. Então, o que é uma PG? É toda a sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto do termo anterior por uma constante Q. Então, ao invés de eu somar o termo anterior com a constante, que antes a constante era R e agora é Q, para diferenciar uma da outra, você agora vai multiplicar. Então, o número Q é chamado de razão da progressão geométrica. Vamos ver o que é isso. Olha só, pessoal. Está dizendo o seguinte, que para você encontrar o termo posterior, sempre você vai ter que fazer o quê? Pegar o anterior e multiplicar pela razão. É isso aí que a definição está dizendo, certo? Então, suponhamos que você tenha estes dados aqui. O primeiro termo é 3, a razão é 2. E ele quer que você determine os 4 termos dessa PG. Olha só, como é que eu vou resolver isso aqui? Eu sei que o A índice 2 vai ser igual a quem? Ao termo anterior, que é A índice 1, vezes a razão. Perceba, já tenho quem é A índice 1 e tenho quem é a razão. Então, nesse caso, vai ficar como? A índice 2 é igual a 3, que é o A índice 1, olha, vezes a razão. 3 vezes 2, que é justamente 6, não é isso? E o A índice 3, como é que a gente vai calcular? A índice 3 vai ser igual a A índice 2, lembre-se, posterior vai ser igual ao anterior vezes a razão. Vai ficar como? A índice 3 é igual. Quem foi o A índice 2 que a gente encontrou? Olha, foi 6. Vezes, quem é a razão? Olha, 2. Então, nesse caso, A índice 3 é igual a 12. Então, já temos o primeiro, já temos o segundo, já temos o terceiro. Vamos para o quarto. Olha só. Como é que eu calculo a índice 4? A índice 4 é igual a índice 3 vezes a razão. Nesse caso aqui vai ficar como? A índice 4 é igual a índice 3, a gente encontrou que foi 12. Ó. A razão é quem? É 2. Então, 12 vezes 2, que vai dar 24. Tá aí. Então, nesse caso, a nossa sequência vai ser aqui, olha. 2, 6, 12 e 24. Que, na verdade, a gente fez aqui cálculo parte a parte, mas aqui a pessoa poderia construir, olha, sabendo quem é o primeiro. Eu copiei aqui errado. O primeiro é 3, certo? Aqui, ó, é 3. Aqui, aí, certo? Então, coloquei aqui 2. Eu confundi com a razão. Então, aqui é para ser 3, que é o índice 1, olha. 6, que é o índice 2. 12, que é o índice 3 e 24, certo? Tá aí. Vamos ver outros exemplos. Gente, perceba, aí nós temos uma PG que ela é finita, não é isso? Porque você sabe quem é o primeiro termo, sabe quem é o último. E a razão dessa PG é 2. Então, olha só, como é que eu calculo esse 2? Assim, olha, Q é igual a índice 2 dividido por A índice 1. A índice 2 é 6, aí, dividido por 3, ó. Nesse caso é Q é igual a 2, ok? Outro, olha só, aqui você tem uma PG, essa PG ela é infinita e a razão é 1/2. Certo? E outra coisa, vamos até analisar aqui uma coisa, olha que interessante. Essa PG ela vai diminuindo, olha. 1/2, depois 1/4, 1/8, 1/16 e assim sucessivamente. Certo? Então, como é que a gente vai calcular a razão? Da mesma forma que a gente calculou lá, ó. Q é igual a índice 2 sobre a índice 1.
Vai ficar como aí? Quem é a índice 2? Gente, a índice 2 é 1 meio aí. Tá aqui. E quem é o índice 1? 1. Beleza. O que é que acontece? Todo número dividido por 1 é o próprio número. Então, 1 meio dividido por 1, isso aqui vai ficar quem? 1 meio. Então, a razão dessa PG é 1 meio, certo? Vamos para o próximo. Olha só, outra PG infinita. Interessante essa PG, ó. Perceba que ela começa positivo, negativo, positivo, negativo. E assim sucessivamente, certo? A razão dessa PG é menos 3. Como é que a gente encontra? Da mesma forma, certo? Então, olha, a índice 2 sobre a índice 1, menos 6 dividido por 2, que é igual a menos 3. Vamos para o próximo. Também uma PG infinita, a razão aí é 0, ó. Como é que a gente encontra? Do mesmo jeitinho, certo? Tá aí. A índice 2 sobre a índice 1, a índice 2 é quem? É 0 sobre 2, 0 dividido por 2 é 2. E agora essa, olha. Essa é uma PG de razão indeterminada. Por que indeterminada? Porque qualquer número que você multiplique por 0 vai dar 0. Ó. 5 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. Então perceba, não sabemos quem é. Existem infinitas possibilidades para ir. Uma quantidade indeterminada, certo? Então nesse caso ficaria assim, olha. A índice 2 sobre a índice 1. Então Q é igual a 0 sobre 0, olha. Seria a índice 2 é 0, a índice 1 é 0. Olha, isso aqui na matemática é uma indeterminação, certo? Q, 0 sobre 0. Uma indeterminação. Então nesse caso aí, ou seja, a razão indeterminada, como já foi dito anteriormente. Então, na verdade, eu passei esses exemplos, aí era só para eu sair classificando, dizendo se era finita, infinita e assim sucessivamente. Mas eu optei em fazer assim para que vocês vejam como é que se calcula a razão da PG, que é uma divisão do termo posterior pelo anterior. Ok? Muito bem. Próximo quadro. Classificação das progressões. É aquela boa e velha, certo? Dizer se a PG é crescente, decrescente e assim sucessivamente. Então vamos lá. Só que aqui exige mais um pouquinho de atenção. Quando é que uma PG é crescente? Existem duas possibilidades para que ela seja crescente. Vamos lá. Primeira possibilidade é quando o primeiro termo for positivo e a razão for maior do que 1. Então, essa é uma possibilidade. Certo? O primeiro termo ser um número positivo e a razão ser maior do que 1. Ou podemos ter também o primeiro termo negativo, menor do que 0, e a razão for maior do que 0 e menor do que 1. Como assim maior do que 0 e menor do que 1? Quais são os números maior do que 0 e menor do que 1? São os decimais, 0,5, 0,6, 0,7. Trocando em miúdo, toda fração que o numerador for menor que o denominador, então, nesse caso, essa fração que vai representar a razão é menor do que 1. Por exemplo, 4 quintos, 3 sextos, 7 décimos e assim sucessivamente. Então, vamos lá. Vamos ver. Na primeira situação, quando o primeiro termo é positivo e a razão é maior do que 1. Olha só, nesse caso aqui, olha. Perceba, o primeiro termo é positivo. E a razão é quem? Para você descobrir. 8 dividido por 4, 2. A razão é maior do que 1. Então, 2 vezes 4, 8, e assim sucessivamente. Certo? Ok. Bom, e a segunda opção? Olha lá. O primeiro termo é negativo e a razão é 1 meio. Olha, quando eu multiplicar aqui 4 vezes 1 meio, vai dar menos 2. Menos 1 meio vezes 1 meio vai dar 1. E assim sucessivamente. Então, beleza. Perceba que o primeiro termo é negativo e a razão é menor do que 1. Se você dividir 1 por 2, dá 0,5. Tá aí. Então, se você ver a sequência, gente, perceba que é fácil você distinguir se ela é crescente ou decrescente. Olha, crescente, está sempre aumentando aí. Certo? Aqui os termos estão sempre aumentando. Aqui também, os termos estão sempre aumentando. Aí. Menos 2 é maior do que menos 4. Menos 1 é maior do que menos 2. Agora, a outra, que é a decrescente. Existem também duas possibilidades. Uma é, se o primeiro termo for positivo e a razão for maior do que 0 e menor do que 1. Ou seja, a razão é positiva e é menor do que 1.
é semelhante àquela outra, só que aqui agora o que acontece? A razão, o primeiro termo é positivo. Então vai ficar assim, olha. E a outra situação é, o primeiro termo é negativo e a razão é maior do que 1. Vamos ver como é que vai ficar. Olha aqui. O primeiro termo é positivo e a razão é menor do que 1. 1 meio é menor do que 1. Então, se eu multiplicar 8 vezes 1 meio, vai ficar 8 vezes 1, 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 1 meio vai dar 2. E assim sucessivamente. Perceba que os termos estão decrescendo. Então, está nessa primeira situação. A próxima situação é o primeiro termo ser negativo e a razão ser maior do que 1. Olha, 2, por exemplo. Como é nesse caso, 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4. 2 vezes menos 4, menos 8. Ok? Então tá aí. Temos outro caso aqui que é a PG constante. Nós sabemos que algo é constante quando todo mundo é igual, né, gente? Então, para que seja igual, a razão só pode ser 1, olha. Tá, que é constante, é 8, 8. Então, 8 vezes 1, 8 vezes 1, 8 vezes 1, 8 vezes... E acessivamente. Então, é bem simples essa. A constante é bem tranquila, certo? E também temos essa daqui, essa PG aqui, ó, que é uma PG que você sabe de razão indeterminada, mas os termos são constantes, porque são todos iguais. Então, a PG é igual quando todos os seus termos forem iguais e a razão seja 1. No caso, quando for 0, a razão é indeterminada. Oscilante. Lembra daquela PA lá que a gente tinha um positivo, um negativo? Da PG, desculpa. Um positivo, um negativo, um positivo, um negativo. Aqui é a mesma coisa. Olha só, nesse caso, o primeiro termo é diferente de 0 e a razão é menor do que 0. Ou seja, a razão é um número negativo, certo? Então, o primeiro termo não é 0. Porque se for 0, quando multiplicar todo mundo vai dar 0. Então, o primeiro termo é um número qualquer. E a razão é menor do que 0. Vai ficar assim, olha. Veja só, a razão é menor do que 0, então a razão é negativa. Então, eu comecei com um número positivo, olha. 3 vezes menos 2, menos 6. Aí, menos 6 vezes menos 2, dá 12. Ok? Então, tá aí. Perceba que está sempre variando. Um outro exemplo, aqui, olha. O primeiro termo é negativo e a razão aqui, olha, é um número negativo, certo? Então, vai ficar como? Menos 2 vezes menos 1. Aliás, menos 1 meio vezes menos 1 dá 1 meio positivo, certo? Depois, 1 meio vezes 1 meio, mais por menos menos, vai dar 1 quarto, e assim sucessivamente. Perceba que aqui a razão poderia ser também até menos 2, olha, porque menos 2 vezes menos 1 daria 2 positivo. Depois, 2 vezes menos 2 daria menos 4. Então, independentemente da que ser uma fração ou não, se o primeiro termo não for 0 e se a razão for negativa, então essa PA é oscilante. Essa PG é oscilante. PG. Vamos para o próximo. Próxima classificação é a estacionária ou quase nula. O que foi que aconteceu aqui? Olha, ela vai ser estacionária ou quase nula quando o primeiro termo for diferente de 0 e a razão for 0. Olha só, está aqui, bem simples. O primeiro termo não é 0, mas quando eu multiplicar por 0, todos os demais agora vai ser 0. Então, essa PA ela é estacionária ou quase nula. Chegou aí no 8, ela estacionou aí, o restante é tudo igual, certo? Próximo quadro. Nós temos aí uma propriedade da PA, da PG, que é semelhante à propriedade da PA, certo? Semelhante no sentido de pegar o termo central. Então vamos lá, diz o seguinte, que se você tem uma sequência de 3 termos, sendo o primeiro deles diferente de 0, porque se for 0, aí todos os demais serão 0. É uma PG se o quadrado do termo médio, do termo do meio, é igual ao produto dos outros dois. Então, veja só, suponhamos que você tem essa PG aqui, olha, a índice 1, a índice 2, a índice 3, certo? O que essa propriedade diz é o seguinte, é que esse termo central aqui, o quadrado dele, é igual a esse vezes esse. E aí eu faço apenas uma justificativa. Existe uma demonstração mais detalhada sobre isso, mas eu faço apenas uma justificativa. Detalhe, através dessa propriedade,
certo? A gente pode resolver muitos probleminhas envolvendo PG. Mas tem um detalhe, com o que a gente já viu também, a gente já tem ferramenta para resolver isso aqui, olha. Porque a gente já viu isso aqui, olha, essa justificativa que eu vou dar. Se sair são termos consecutivos, ou seja, depois desse é esse, depois desse é esse, nós temos o seguinte, olha. A gente sabe o seguinte, que eu posso dividir esse por esse, que é a mesma coisa de eu dividir esse por esse, porque isso aqui são as razões, olha. Razão é igual a razão. Então, a índice 2 dividido por a índice 1 é a mesma coisa que a índice 3 dividido por a índice 2. Que se tivesse mais aqui, eu poderia dizer que era a mesma coisa que a índice 4 dividido por a índice 3. Então, o que é que acontece? Como eu quero só justificar isso aqui, olha, multiplicando a índice 2 vezes a índice 2, está aqui, e a índice 1 vezes a índice 3, está aqui. Então, nesse caso, vai ficar como? A índice 2 vezes a índice 2, a gente já viu que multiplicação de bases iguais repete a base e somos os expoentes. O expoente desse é 1 e desse é 1, vai ficar elevado a 2. E aqui a índice 1 vezes a índice 3, certo? Então, só uma justificativa dessa propriedade, ok? Muito bem. Vamos lá. Agora, vamos para a fórmula do termo geral de uma PG. Para a gente encontrar um termo qualquer numa PG. Olha só. Numa progressão aritmética, um termo qualquer pode ser expresso em função da razão e do primeiro termo. Então, olha só. O enésimo termo dessa PG, é igual ao primeiro vezes a razão elevado a n-1. O que é que isso aqui significa? Quero encontrar a índice 5. Então, nesse caso aqui, o índice 5 será quem? A índice 1 vezes Q elevado a 4. Ok? Certo? Sempre isso aqui menos uma unidade. Então, a gente vai ver já aplicações disso aqui. Se eu quero encontrar a índice 20 é igual a índice 1 vezes Q elevado a 19. Então, perceba. Olha, esse número aqui, mais o que ficar aqui em cima, olha, mais o expoente, tem que dar esse aqui, ó. Então, vamos ver com números. Essa identidade é a fórmula, certo, do termo geral. E a gente pode encontrar um termo qualquer em função de quê, certo? Vamos ver. Olha só. A índice 6, se eu quero encontrar em função de a índice 1, eu posso dizer assim que a índice 6 é igual a índice 1 vezes Q elevado a 5. Ok, beleza. Prestem atenção aqui, olha. Esse índice e esse expoente. Perceba, 5 mais 1 aí dá isso, aí 6 aí. Então, lembrar sempre que a soma desses dois elementos aqui, ó, tem que dar sempre isso aqui, ó. Então, olha, a índice 6, eu posso dizer que a índice 2, já que eu aumentei um aqui, eu tenho que diminuir um aqui em cima, porque 4 mais 2, 6, tá vendo? Tem diversas formas, ó, de apresentar, olha. O índice 6, eu posso dizer que a índice 3 vezes Q elevado a 3. A índice 6 é igual a quem? A índice 4 vezes Q elevado a 2. Perceba, olha, 4 mais 2, 6. Olha, perceba, 3 mais 3, 6. Perceba, 4 mais 2, 6. 5 mais 1, 6. Ou seja, você vai controlando o expoente de acordo com o índice, controlando entre aspas. Porque esse controle que eu quero falar é o seguinte, a depender do problema, você vê. Se você tiver a índice 4, então você não vai correr lá para procurar o índice 1, certo? Você vai usar o índice 4 e a razão e vai encontrar o índice 6, ok? Então, isso é importante, certo? Então, você tem que controlar que o expoente é de acordo com o índice aqui, certo? Se o índice aqui for, se aqui é 6, perceba que o maior índice aqui tem que ser 5. E o menor expoente de todos tem que ser 1, ok? E assim sucessivamente, olha aqui, olha. A índice 6 é igual a índice 5 vezes Q. O expoente aqui é 1, ó. Então, 5 mais 1, 6. Então, é isso aqui, ó. Essa fórmula quer dizer isso, traduzir essas pequenas expressões, certo? Beleza, então isso aqui serve para você encontrar um termo qualquer em uma sequência que representa uma PG, ok? Vamos para o próximo quadro. Exemplo, olha só. Encontrar o 15º termo dessa progressão aí, olha. Às vezes fica um cálculo muito grande e aí nem sempre é necessário que você faça esse cálculo tão grande, certo? Você pode simplesmente deixar representado como potência, a depender do cálculo. Então, nesse caso aqui vai ficar como? Olha, a índice 15 é a mesma coisa que a índice 1 vezes Q elevado a 14. Certo? Porque eu usei, se eu quisesse também aqui, eu poderia usar assim, olha. A índice 15 é igual a índice 3, já que eu tenho a índice 3 aqui, olha. A índice 3
vezes Q elevado a quanto? Aí esse seria 12, porque 12 mais 3 dá 15. Mas eu usei o primeiro termo. Então, nesse caso aqui vai ficar assim, olha. A índice 15 é igual a 2. Ela é 2 vezes. Quem é Q? Gente, a razão é quem? É 2, porque 4 dividido por 2 é 2. Então, nesse caso aqui, A índice 15 é igual a 1, multiplicação de bases iguais, olha. 1 mais 14, que vai dar 15. Bases iguais, repete a base e você soma os expoentes, certo? Bom, se vocês quiserem calcular quanto é 2 elevado a 15, beleza. Se não, vocês podem deixar assim mesmo, ok? Próximo exemplo. Olha, essa sequência aqui, olha. Gente, existem várias formas de eu calcular isso aqui, certo? Inclusive aquela propriedade que eu usei, eu poderia dizer o seguinte, que esse termo aqui ao quadrado é igual a esse vezes esse. Mas eu não vou usar aquilo não. Eu vou usar o seguinte, esse aqui não é o terceiro termo, então eu vou jogar justamente na formulazinha que a gente já conhece. Olha, A índice 3 é igual a quem? A A índice 1 vezes Q elevado a 2, certo? Já que eu quero o terceiro termo, então a razão fica elevada a 2, certo? Poderia também colocar aqui, ó, A índice 3 é igual a índice 2 vezes Q. Sairia do mesmo jeito. Mas veja só, quem é a índice 3? É X. Igual, quem é o primeiro termo? É 2. Está aqui. Quem é a razão? A razão, ó, é só você dividir, ó, 6 por 2, dá 3. A razão é 3, elevado a 2. Ó. Então, nesse caso, vai ficar 2, x é igual a 2 vezes 3 elevado a 2 é quanto? 9. Então, x é igual a 18. Certo? Tá aí. Vamos para o próximo. Obter a razão dessa PG. Aí, gente, é bem tranquilo, né? Obter a razão, a gente já fez até cálculo de razões. Então, o que é que eu vou fazer? Dividir o segundo termo pelo primeiro. Isso aí, ó. A razão vai ser a índice 2 dividido por a índice 1. A razão vai ser menos 3 dividido por quanto? Por menos 12. Olha, menos por menos mais, então fica todo mundo positivo. Posso dizer que vai ficar 3 sobre 12. E aí o que é que acontece? Nesse caso, a gente simplifica a fração. Vai ficar que Q é igual a, dividindo por 3, dá 1/4, certo? Então essa aula aí é a nossa aula introdutória em relação a PG. A gente já viu a classificação das PGs. A gente acabou de ver o termo geral de uma PG. Na próxima aula, a gente conclui o conteúdo de PG. Iremos falar sobre a fórmula da soma, certo? Enquanto isso, vocês irão resolver as atividades que eu irei passar, ok? Então, obrigado e até a próxima.